Olá, meus queridos amigos e amigas. Vamos aqui com a nossa reflexão de hoje. E vamos continuar no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Estamos aqui nos subtítulos Ressurreição e Reencarnação. E hoje vamos abordar o item 5, o quinto item desse capítulo, que é uma dúvida do fariseu Nicodemos. Pergunta a Jesus por que tem que nascer de novo para ver o reino de Deus. E continua: como que um homem velho pode voltar ao ventre de sua mãe? E Jesus disse: a carne é carne, o espírito vem do espírito. Sopra por todos os lados, ninguém sabe de onde vem, para onde vai. Quando ele fala da carne, da água, ele está falando da parte do corpo físico. O corpo físico vem da carne, mas o espírito vem do espírito. Por quê? O corpo não pode criar o espírito já existe antes. É isso que ele quer nos mostrar, Jesus. E Nicodemo, que era um senador de Roma, um homem especializado em leis, não entendia a lei nesse sentido. E Jesus lhe questiona. Se estou falando para você das coisas materiais, se nem assim pode entender, imagina se eu falar das coisas celestiais. Se ele falar especificamente do Espírito. Então, o que é carne, vem da carne. O Espírito vem do Espírito. Então, o que quer dizer? Eu, hoje aqui encarnado, vim o quê? Da carne. Eu nasci do corpo da minha mãe, mas eu já existia como Espírito. O Espírito foi criado por Deus. Então ele vem e se une ao corpo. A placenta é água. O nosso corpo, mais de 70% é água. Então, o que temos que entender é essa relação. Que o Espírito sopra em qualquer lugar. Mas a gente não sabe de onde ele veio e para onde ele vai. Porque não podemos ver. Podemos até sentir através da mediunidade, mas não sabemos. O Espírito vem da mão de Deus. Deus criou o Espírito, que é o princípio inteligente do universo. Por isso o erro de falar para uma pessoa que ela é burra. Se o Espírito é o princípio inteligente do universo, ninguém é burro. Simplesmente não é treinado para fazer determinadas coisas. Uma pessoa treinada para ciências exatas, ele vai ter dificuldade das ciências humanas. Por quê? Ele não vai entender. E vice-versa. E uma pessoa treinada nas ciências humanas, ela vai ter dificuldade nas exatas. Por quê? Ele não é incompetente, ele não é burro, ele não está treinado para fazer aquilo. Após ele receber um treinamento, ele também vai entender. Se ele é exato, ele vai entender as ciências humanas. Se ele é humana, ele vai entender as exatas. E assim sucessivamente. Então, nessa encarnação, ele veio viver como ciências humanas. Ele não precisa da exata.
Então, ele pode saber, mas ela está arquivada, o conhecimento existe, mas nessa encarnação ele vai trabalhar as ciências humanas. O outro, que é da exata, essa encarnação, ele vai trabalhar o que é da exata. E assim sucessivamente. Então, Jesus, naquela época, não poderia falar abertamente desse processo. Ele não poderia falar da comunicação dos espíritos, da mediunidade, como no caso do primeiro item. Quando Simão Pedro fala e diz, quem lhe disse foi meu Pai, não foi o corpo nem o sangue, foi meu Pai. Ele fala da mediunidade claramente. Mas naquele tempo, o que era a questão mediúnica? Era feiticeiro, era bruxa, era sobrenatural, era maravilhoso. Não se tinha esse conhecimento que tem hoje. Por isso, hoje se fala mais abertamente, mas ele falou, deixou nas entrelinhas. Simplesmente foi interpretado tudo às pressas. Se a gente questionar a reencarnação com uma pessoa de um religioso, ele vai negar. Só que nesse capítulo do Evangelho está claríssimo a reencarnação. Está claríssimo que os judeus entendiam, ele tinha todo o conceito da reencarnação, mas ele usava a palavra ressurreição. Agora me pergunta, a ressurreição de Jesus, Jesus ressuscitou no mesmo corpo? Não. É o chamado corpo espiritual que o Paulo fala. Morre o corpo físico e ressurge no corpo espiritual. Jesus, como ele apareceu, ele foi para o corpo, estava no corpo espiritual. Tanto que quando ele chega perto dos apóstolos, eles falam, não me toque. Por que não toca? Porque o corpo era espiritual. Então, essas coisas que ele disse que não poderia falar naquele momento. Porque Nicodemo, com toda a sua experiência, com todo o seu conhecimento, também não poderia entender, um conhecedor da lei. Mas conhecia o quê? A lei material. E não o lado espiritual, como Jesus deixou bem claro. Então, aqui nessa parte, nascer de novo, ninguém verá o reino de Deus, só verá o reino de Deus se você reencarnar inúmeras vezes. O reino de Deus é o quê? É um espírito puro, livre das aflições, das mágoas, dos ressentimentos que temos aqui, que cultivamos aqui na Terra. Se a gente conhece Jesus como um espírito referência, perfeito, e ele está no reino de Deus, para nós chegar no reino de Deus, temos o quê? Que ter os mesmos atributos de Jesus. E nós temos? Não. Então temos que melhorar. E como vamos melhorar? Somente numa encarnação? Não dá. Sem viver as experiências necessárias. Por isso que ele fala em renascer de novo. E Nicodemos não poderia entender isso naquela ocasião. Então, ele fala, deixando nas entrelinhas, mas mostra a Nicodemos que ele não poderia falar, mas mostrou. Se eu lhe falar das coisas celestiais, no mundo espiritual, você vai entender como vivem os espíritos? O que eles fazem? Eles estão interagindo conosco, mas Jesus não poderia falar isso. Só depois foi possível.
Então, essa parte não foi falado. Jesus não falou para ele, mas explicou que o corpo pertence ao corpo, a carne, e o espírito ao espírito. Os dois se unem para uma caminhada aqui no planeta Terra, um processo reencarnatório. Horas muda de classe social, muda de país, de cidade, muda de sexo, depende da programação que ele precisa. Então ele vai vir de acordo com a sua necessidade e o seu corpo físico de acordo com o que ele precisa também. Tudo é programado. E então temos aqui o livre-arbítrio para agir de acordo com a nossa vontade e tomando as decisões. Horas erramos, horas acertamos e assim vamos caminhando. E quanto mais aprendemos, mais são exigidos de nós. Então é isso. Essa parte ficou para agora, para se falar sobre ela, e não naquela época. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.